sustentando, né? Ao mesmo tempo. Amém? Olha bem. Marcos capítulo 10, verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez o quê? Macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, que Deus ajuntou, não o separa o homem. Amém? Podem se assentar. Desocupe as vossas mãos. E as palmas que exalta o Rei Jesus. Oricandalaba, surimiandalaba. Amém? Amada igreja, Jesus está voltando. Isso é fato. E quem quiser se preparar, que se prepare quanto é tempo. Deixando as vaidades deste mundo, tudo que o mundo oferece, entrega para Jesus. Então, acerca do casamento, quem foi que constituiu o primeiro casamento? Deus, né? Está lá em Mateus, está lá em Gênesis, capítulo 2, versos 23 a 24. Amém? Gênesis, capítulo 2, versos 23 e 24, que diz assim, quer ver? 24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegará-se a sua mulher, e serão ambos uma carne. Ou seja, serão ambos uma carne, não será dois. Olha bem, irmãos, certa vez, ainda quando eu estava em Sobral, Ceará, quando eu estava morando em Sobral, Ceará, eu havia feito uma pesquisa, porque uma coisa que estava me deixando preocupado e triste ao mesmo tempo, a questão de tantas separações que está acontecendo no mundo, e pessoas, casais que outrora estavam bem unidos, que eram firmados, que de repente chutaram tudo e se separaram, largaram do outro. Olha bem, o que acontece, amada igreja? O ser humano, preste atenção, amém? O ser humano, o ser humano, meus irmãos, não consigo concentrar não, véio. Se estiver prestando atenção, aleluia, eu sou assim, louvado seja Deus. O ser humano, ele não gosta de coisas repetitivas. Muitas pessoas não gostam de coisas repetitivas, coisas que, se ficar sempre naquilo, enjoa, né? Irmãos, resumindo, o que sustenta um casamento é o quê? O amor. Por isso, a pessoa, quando vai casar, tem que amar, casar por amor, e não por paixão, né? Porque tantas pessoas que casaram porque olharam para a paixão, para a aparência, e ficaram apaixonadas, e não foi amor, e por fim, o casamento não foi bom, não foi bem. Irmãos, e você pode perceber que o ser humano, glória a Deus, ele tudo que muitas pessoas, tudo que eles têm, eles não conseguem permanecer só com aquilo. Em muitos casos, comparando as coisas terrenas dessa vida, né? Você pode perceber que se o cidadão ele tem uma boa moto, muitas pessoas que têm bons carros, boa moto, chega uma época que eles enjoam, falam, não estou aguentando mais isso aqui, eu quero uma melhor. Eu quero uma coisa melhor do que essa aqui. E aí, por fim, vai querer trocar. Vai querer uma moto melhor, um carro melhor. E o casamento, meus irmãos, tem muitas pessoas que têm se cansado do teu casamento. Muitas pessoas que têm se tornado cansadas, falam, não estou mais suportando esse casamento, e têm se enjoado. Quantas esposas que têm enjoado do marido, e quantos maridos que têm enjoado da tua esposa? Ou seja, Satanás, entrado no meio de tantos casamentos, tem destruído a tanto, colocando frieza, né? E o que sustenta um casamento? O amor. O amor que sustenta o casamento. Ou seja, o homem tem que sempre entender que a mulher é um vaso mais fraco. Então tem que tratar dela com carinho, com amor, e saber lidar com ela, sabendo que ela é um vaso mais fraco. Então, meus irmãos, precisa haver um renovo dentro do casamento.
Se porventura a mulher se encontra numa situação que ela não está tendo aquele sentimento pelo marido, aquele mesmo sentimento que havia antes, então está precisando de um renovo. Ou o marido olha para a tua esposa que outrora olhava para ela com tanto amor, com tanto carinho, porém já não está conseguindo olhar dessa forma, é porque está precisando de renovo dentro do casamento. E como é o renovo? Para vir o renovo dentro do casamento é o quê? Campanha, santificação do corpo, da alma e do espírito, oração, jejum e Bíblia. Campanha de oração, jejum e Bíblia, e você conseguirá ter o renovo do teu casamento. E assim isso é tratando um ao outro bem, né? Porque às vezes a mulher tem enjoado do marido porque o marido é um homem ignorante, é um homem bruto, é um homem avarento, cheio de males. Pois a mulher se encontra em uma situação que está perdendo aquele amor pelo marido. Pois mulher, eu digo para ti, o Espírito Santo me usa para te falar, que não se entregue a este mal, faça oração e jejum, porque o casamento é um só. Se tu deixar o teu esposo, ou o esposo deixar a tua esposa, não poderá casar, a não ser que seja viúvo ou viúva. Porque a palavra do Senhor, ela é bem clara em nos dizer, em Marcos capítulo 10, verso 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e será os dois uma carne. E assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Ou seja, o que Deus ajuntou, o divórcio que foi constituído pelo homem, não separa. Mas lá em Mateus 19, vamos lá em Mateus. Abra vossas Bíblias em Mateus 19, amém? Vamos ver o que está escrito lá. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha, vamos ler a partir do 4. Quando Jesus estava pregando ali acerca do casamento, né? Para aqueles fariseus. Aleluia. E ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tem lido que aquele que o fez no princípio fez macho e fêmea, o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não o separa o homem. Disse-lhe eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Então eles queriam debater contra Jesus ali. E Jesus falou, e aí eles falaram, né, os fariseus: mas como que Moisés pediu carta de divórcio, né? E Jesus falou aqui embaixo. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Então no princípio não foi assim, porque Deus criou macho e fêmea. Criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E os dois não serão mais dois, mas uma só carne. E o que Deus ajuntou não separa o homem. O que Deus ajuntou não pode separar um divórcio. Porque é ligado na terra, é ligado no céu. As palmas que exaltam o Rei Jesus. Então, amada igreja, e muitos falsos profetas nos dias de hoje têm permitido o homem ou a mulher se casar 2, 3, 4, 5 vezes. Que aberração, né? Indo contra a palavra. Eles buscam e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Eles não compreendem que o casamento é um só, até que a morte vos separe. E aí, meus irmãos, que aberração. Tem muitos casos aí que o homem casa 10 vezes, né? Olha que imundície. Se você for olhar pelo lado espiritual, olha que imundície. Então eles estão dizendo assim, que pode o homem separar e casar 10 vezes. Se pode casar uma segunda, pode casar 10, 20 vezes. E dentro dessas igrejas de falsos profetas, tem tantos pastores que larga a tua esposa que viveu 30, 40 anos e vai pegar uma mais durinha. Uma mulher mais jovem, a minha velhinha ali já
já tá velha, fiquei muito tempo com ela, agora eu vou deixar ela e vou ficar com a mais nova. Né? Aí larga e vai casar assim com mais nova. Para quê? Para ir para o inferno. Porque a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que casamento é um só, até que a morte vos separe. Então, amada igreja, acerca do renovo dentro do casamento, então tem que haver concordância entre os casais. Tem que os dois buscar falar em um mesmo falar. Tem que estar vivendo da mesma forma. A Bíblia fala que a mulher precisa sim ser submisso ao marido, porque Deus é o cabeça do varão e o varão é o cabeça da mulher. Você sabe o porquê muitos casamentos estão sendo destruídos, estão desgastados, não está tendo mais o renovo? É porque muitas mulheres não querem ser submissas aos teus maridos. Muitas mulheres que querem tomar a posição de homem dentro da casa, e muitos homens têm afinado a voz tomando a posição de mulher dentro da casa. Isso é a destruição de muitos casamentos. Cuidado, porque nesses casos Deus tem pesado a mão de muitos, e muitos casais estão sendo destruídos por causa disso. E outra coisa, muitos casais, meus irmãos, que estão dormindo separados, né? Em camas separadas. Homens que deixam de dormir com tua esposa para ir dormir no sofá. E ali quem deita do lado do marido ali, do esposo, é a pomba-gira. E ali o pombo-gira deita do lado da mulher, né? E assim o diabo está destruindo. Então, irmãos, se porventura houver alguma discórdia, né? Então, um tem que ceder, para não haver briga, para não haver confusão. E esse negócio de dormir de mal um com o outro, meu irmão, é dando ocasião a Satanás. Uma certa vez, eu vi um testemunho de um homem, que ele contava que ele dormiu de mal com a esposa. Ele havia discutido com a esposa e os dois estavam de mal. E aí os dois dormiam ali, viraram as costas um para o outro, emburrados. Aí ele disse que teve uma visão que a pomba-gira e a bichona preta estavam deitados no meizinho do casal. Estava deitado no meizinho do casal ali, irmão, para destruir. Então tem que ter cuidado. Amém? As palmas que exaltam o Rei Jesus. Então, amada igreja, tem várias passagens da Bíblia que comprovam que o casamento é um só. Amém? Então vamos procurar mais umas passagens bíblicas aqui, que eu separei. A palavra do Senhor Jesus que se encontra em 1 Coríntios capítulo 7. Vai lá, quem puder. Amém? Alabassurianda labaia. Olha bem, para aqueles homens, para aquelas mulheres que estão querendo deixar aí o teu cônjuge e quer se ajuntar com outra pessoa, e olha bem o que a palavra do Senhor está dizendo. Não eu, jovem Fabrício, mas a Bíblia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha bem, capítulo 7, versos 10. Aleluia. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não a deixe a tua mulher. Ou seja, se porventura a mulher deixar o marido, se porventura o marido prostituiu, traiu ela, ela pode deixar. Mas a Bíblia diz que ela não vai ter mais o direito de casar. Ou reconcilie com o teu marido, ou fique só. Ou passe a entender que ela terá um único marido, Jesus Cristo, né? E é isso, amada igreja. Pessoas que estão pensando, homens e mulheres que estão pensando em deixar o teu companheiro, a tua companheira, para ficar sozinho, cuidado. Pensa duas vezes antes, porque em muitas ocasiões aí o diabo está acertando, porque você sabe que você não irá conseguir ficar sozinho. Você não conseguirá ficar sozinha. Então tem que haver muito o cuidado. Então por isso que tem que ter o amor no casamento. Por isso que tem que ter ali a concordância.
E tem que ter submissão, né? Para que o diabo não venha ter vez, para que o teu casamento não venha se desgastar e dar ocasião para o inimigo, né? Tantas pessoas que estão se divorciando nos dias de hoje, né, amada igreja? Tantas e tantas pessoas. A traição está demais no mundo de hoje. O diabo tem grande fúria contra o casamento, contra a família, né? Por quê? Porque foi deixado por Deus. Quando ele destrói a família, meus irmãos, né? Quando ele consegue destruir uma família, ele fica muito feliz. E que o pai de família venha ter muito cuidado para não ferir a tua esposa com palavra, porque mulher guarda a palavra, tá? Eu lembro quando eu era do passado, uma palavra errada que eu falava para minha mãe, ela ficava me encacetando por muitos anos. Passava 4, 5 anos, ela ainda estava batendo em mim com aquela palavra que eu disse para ela há muito tempo. Aí eu passo a entender, né? Que mulher guarda, então tem que ter muito cuidado para não ferir a esposa com palavras. Ou a esposa ferir o marido com palavras, né? Para não correr o risco de haver briga, né? De discussão aí, o marido, a esposa querer jogar panela no marido em muitos casos, né? Querer ir no tapa. Tem que ter muito cuidado, por isso que tem que ter concordância, né? Entre os dois, se entender, para que não venha haver um desgaste no teu casamento. Amém? E muitas pessoas perguntam, você sendo jovem, como você entende de casamento? A Bíblia. Paulo também, o apóstolo Paulo, ele era solteiro, né? Ele não tinha uma esposa, né? Mas eu já vi pessoas falando bem assim, mas ele já foi casado. Prova dentro da Bíblia. A Bíblia não fala que Paulo foi casado, que já teve uma esposa. Não tem nenhum versículo, nenhum capítulo na Bíblia que fala que Paulo teve uma esposa, né? Mas ele pregava acerca do casamento. Eu, sendo jovem, eu já cheguei em muitos lugares e vi casamentos que estavam desgastados. Eu consegui ter o discernimento em muitos lugares que eu já fui, de esposa tratando o marido de forma errada, o marido tratando a esposa de forma errada. Eu falei, esse casamento ali está precisando de um renovo, isso é santificação, está precisando descer a olaria de Deus, os dois, porque senão vai acabar se separando, né? Vai acabar deixando. E assim, muitos que eu olhei e tive um discernimento, falei, está tendo um desgaste terrível naquele casamento, se tiver um renovo, vamos separar. E realmente, já vi casais sendo separados. Então, marido, pelos testemunhos de alguns esposos, que eles levantam campanha para que tua esposa venha ter mais amor por ele. Falou, pai, eu estou levantando uma campanha aqui de tantos dias para que a minha esposa venha me amar mais, né? Venha ter mais amor por mim. E assim acontece. Uma esposa cujo marido não está tendo mais aquele amor por ela, levanta a campanha para que o teu marido venha ter mais amor por ti, venha ter mais carinho. Tudo é resolvido na base da oração, em falar com Deus, né? Tem pessoas que falam, mas não tem mais jeito, o negócio agora nem na base da oração não. O que é que não é resolvido na oração, meu irmão? Tudo. Oração é o quê? É falar com Deus. E Deus sabe de tudo e de todos. Então tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. Né? As palmas que exalta o Rei Jesus. Meus irmãos. E assim, meus irmãos, o diabo tem destruído há tantos casamentos. Vamos falar também acerca do jovem. O que eu, como jovem, tenho escutado nos dias de hoje? Que para o jovem casar, ele precisa primeiro antes experimentar. Conhecer antes. Os falsos profetas, homens de falsa doutrina, já chegaram e falaram coisa para mim. Falaram, mas como que você vai casar sem experimentar? Isso, meus irmãos, eu enxergo assim, melhor dizendo. Eu enxergo que é como se eles não estivessem acreditando no poder de Deus. Eles não estão entendendo que Deus não dá nada de ruim para ninguém. Amém? Que tudo que Deus dá é perfeito. Então eles, contradizem assim, eles estão querendo contradizer a Deus. Que Deus, então, ele não sabe dar. Você precisa experimentar, você precisa tomar a frente e fazer, por espontânea vontade, experimentar, para depois casar. Então eles estão falando que depois do casamento, estão falando que Deus não pode dar um bom casamento para a pessoa, sem precisar ela ter relações, se aproximar um do outro, entrar em pecado, em prostituição. E é o que esses muitos falsos profetas estão falando nos dias de hoje. E quantas vidas estão indo para o inferno, quantos jovens
que tem um espírito do engano. Satanás estão matando eles aos poucos. Por quê? Porque estão nesses pecados, né, de prostituição. Amém? E que venham ter o cuidado, juventude, esperar no Senhor, porque toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo das mãos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Bem-aventurados são aqueles que esperam no Senhor. Aquele que espera no Senhor não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então, acerca do casamento, se porventura chegar um falso profeta, um lobo devorador falando que você pode casar 3, 4 vezes, você fala que não. Porque a Bíblia fala que o casamento é um só, até que a morte vos separe. E é tão certo que os dois, quando se casam, é uma só carne, que o que passa no organismo do homem passa também no organismo da mulher. Sabia? O que passa no organismo do homem passa no organismo da mulher. E por quê? Porque os dois é uma só carne. Então, se o homem adoecer, a mulher tem a tendência de adoecer também. Corre o risco dela se adoecer também, porque os dois são uma só carne. Agora a mulher ou o homem que se divide com mais pessoas, 2 ou 3, 4 pessoas, está correndo o risco de uma série de doenças, né? Enfermidade. Porque é contra a palavra do Senhor. O Senhor Jesus tem nojo. Ele abomina essas práticas malditas, a traição, né? O segundo casamento. Amém? E assim tem tantas pessoas que estão sendo destruídas, né? E indo para o inferno achando que estão certos. Homens que eram cheios do poder de Deus, mas que por fim deixaram a tua esposa e não conseguiram ficar só, casando-se com outra, e por fim morreram sem a salvação, com certeza, porque morreram no segundo casamento, ou seja, no adultério, né? As palmas que exalta o Rei Jesus. Então, amada igreja, é isso que a palavra do Senhor Jesus nos deixa nessa noite, acerca do divórcio, do segundo casamento, e para que venha haver renovo do casamento, venha ter muito o cuidado, amém? Se porventura houver alguma esfrieza da parte de um ou de outro, não minta contra a verdade. Fala, ó, eu estou frio, eu estou fria, né? E busca fazer campanha, não deixa o diabo matar, não. Não deixa o diabo destruir, não. Não enjoe, não se desgaste, mas se entrega ao Senhor e verás o teu coração se enchendo de mais amor pelo teu marido. E você, mulher, se enchendo de mais amor, você, homem, se enchendo de mais amor por tua esposa. Isso é Deus. Porque quem está neste mundo dá um desgaste, eles não têm o que fazer. O que tem que fazer? Vai buscar uma coisa diferente. Ou seja, no mundo. Aquela coisa repetitiva ali está enjoando, então eles vão buscar o quê? No mundo. Mas na presença do Senhor Jesus, ao jeito, vai buscando um renovo cada dia. E quanto mais tempo vão ficando casados, assim eu vejo pessoas falando que o amor vai aumentando mais e mais, porque os dois vão passando luta junto. Passa uma luta ali, os dois estão juntinhos, pertinho um do outro ali, venceu aquela luta, o amor cresce. Aí vem outra luta, tá os dois ali lutando, pelejando de um lado do outro, sofrendo. Mas eles venceram aquela luta aí, passou pelaquela luta, o amor vai só crescendo, vai só crescendo, vai só crescendo. Amém? E assim, a união que vem de Jesus, que vem de Deus. E que não venha dar brecha também, amém? Nos modos de vestir, amém? No modo de andar, desobedecendo a Deus e ao teu marido. Como assim andar em caminhos estranhos, em caminhos errantes, que desagradam a Deus, amém? As palmas que exalta o Rei Jesus. Quem recebeu essa palavra diz: eu recebo essa palavra na minha vida, no meu coração. Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai. Nessa igreja o fogo cai, o fogo cai. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Na volta de Jesus para o céu eu quero ir. Estou sentindo o poder de Deus aqui. Na volta de Jesus para o céu eu quero ir. Então, amada igreja, tem muitos outros capítulos da Bíblia aí.
versículos da Bíblia aí que falam acerca do casamento, que o casamento é um só, né? Que Deus abomina o divórcio. Na igreja do Senhor não pode ter isso, não, né? E as pessoas que estão nas igrejas desses falsos profetas aí, que eles estão permitindo os membros casar 2, 3 vezes, sai fora de lá. Você não ir correr o risco de ir para os infernos também. Se o pastor está no segundo casamento, se ele está cego, como ele pode guiar as ovelhas dele, se ele está cego? Se ele está na escuridão, nem o caminho dele ele sabe para onde ele está indo, né? Porque está no segundo casamento. E tem pessoas que estão afundadas nessas igrejas, achando que estão bem diante de Deus, que não está. Está no engano, está no engano ali, meu irmão, na igreja de engano. Hoje o pastor está casado 2, 3 vezes. Então, está correndo um sério risco de ir para o inferno, de perder a salvação. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Expulsar todo o mal, em nome de Jesus, toda enfermidade. Amém? Diz comigo. Eu recebo essa palavra da minha vida no meu coração.